Ouça agora a palavra de Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Estarei deixando uma palavra para os ouvintes da rádio Cristo Chama, em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 22. É um texto muito conhecido, que diz, a epígrafe, o título diz: Jesus acalma a tempestade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22, que diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse texto de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22, Lucas está narrando uma história que também está registrada em Marcos e também em Mateus. Jesus, o contexto desse texto, para entendermos, está no versículo de número 19. Quando Jesus está em uma casa que provavelmente seria sua, Jesus ele está numa casa e essa casa está cheia de pessoas, e Jesus está fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado a fazer: trazer o reino, anunciar o reino, pregar o evangelho. E quando de repente alguém chama Jesus no meio daquela multidão, dentro daquela casa, e fala com ele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe chamando, eles querem falar contigo. E Jesus ele vai responder, eu acredito que ele olha para todos aqueles que estão dentro daquela casa e ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ou seja, Jesus na verdade está passando por uma crise familiar. Na verdade, Jesus está passando por um momento difícil no meio da sua parentela. Jesus está passando por um momento de incompreensão. A sua família, os seus irmãos, não estavam entendendo a sua missão. Porque Jesus não tinha mais tempo para poder estar ao lado deles. Então Jesus, ora estava em Jerusalém, ora Jesus estava em Cafarnaum, ora Jesus estava em Betânia, ora Jesus estava em outra parte, porque Jesus tinha aproximadamente 3 anos e meio para cumprir tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele na lei e nos profetas.
Então Jesus não tinha tempo e a sua família não estava entendendo isso. Algum de seus irmãos chegou a chamar ele de louco, que ele estava ficando louco. E Jesus diz isso: a minha família são aqueles que ouvem e aqueles que praticam a palavra de Deus. Só existem duas famílias na face da terra: a família que pertence a Deus e a família que está sobre o sistema mundano. A família que está vivendo debaixo do regime do pecado e que está debaixo do regime de Satanás, o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, ele pertence ao diabo. A Bíblia diz, meus irmãos, meu ouvinte da Rádio Cristo Chama, que para fazermos parte da família de Cristo, da família de Deus, nós temos que nascer de novo. Aleluia. Nós temos que receber a natureza do alto. Glória. Nós temos que ter de novo gerado o Espírito de Deus dentro da nossa vida para termos força para vencer o pecado e assim agradarmos a Deus, pois é impossível agradar a Deus e fazer parte da família de Deus vivendo debaixo da prática do pecado. Jesus então ele se entristece. Jesus ele está triste pela sua família não compreender o seu chamado, a sua missão, aquilo pelo qual ele foi enviado a fazer. Então Jesus ele vai se levantar desta casa e ele vai para as margens do mar da Galileia, porque ele quer ter um momento a sós com o Pai, pois ele está triste, porque Jesus como homem ele se entristecia na carne, ele sentia, ele chorava, ele sentia angústia. E Jesus está nas margens do mar da Galileia. Ele quer estar a sós com Deus. Ele quer receber de Deus o consolo do Pai. Ele quer receber do Pai o conforto para ele poder ter capacidade de ir até o final da sua missão. Jesus escolhia 3 lugares principais para estar a sós com Deus nos momentos de mais dificuldade na sua vida terrena. Um dos lugares principais que Jesus escolhia quando estava passando por momentos difíceis era o deserto. Quando Jesus ele soube que João Batista, seu primo, foi decapitado, a Bíblia diz que ele se retirou para o deserto para estar a sós com Deus. E ali, naquele momento, uma grande multidão o seguiu até aquele lugar e foi ali aonde ele multiplicou os pães e os peixes. Outro lugar era o Monte das Oliveiras, conhecido como Getsêmani. Jesus, perto da sua crucificação, ele vai subir ao Monte das Oliveiras para estar sós com Deus, para orar a Deus, para buscar de Deus o consolo e o conforto. E a Bíblia Sagrada diz que ele transpirava ali grandes gotas de sangue, mas a Bíblia diz que um anjo descia do céu e o confortava. E outro lugar era aqui, nas margens do mar da Galileia, na praia. Jesus estava ali para buscar de Deus força, buscar do Pai o refrigério, o consolo, por causa da incompreensão da sua família. E talvez você que esteja ouvindo nesta noite, você esteja sofrendo e passando por um período desse de incompreensão, pois é tão difícil, porque nós que somos servos de Deus, somos crentes, muitas das vezes nós temos que compreender, mesmo não sendo compreendido. Temos que entender as pessoas, mesmo não sendo entendido por elas, para não escandalizarmos a palavra de Deus. Jesus está a sós às margens do mar da Galileia. Quando de repente Jesus ele olha, as margens do mar da Galileia está cheia de pessoas, porque Jesus não conseguia ficar sozinho por muito tempo, pois Jesus ele atraía as multidões. E Jesus olha e as margens do mar da Galileia está tomada de maneira que ele tem que entrar para dentro do barco. Jesus entra para dentro do barco
E quando ele olha para as margens do mar da Galileia, ele tem uma visão panorâmica e as margens do mar da Galileia está cheia de pessoas na expectativa de ouvir Jesus falar. Porque Jesus fala. Jesus, ele fala. E ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. Jesus, ele, mesmo no seu momento de incompreensão, ele passa toda a tarde nas margens do mar da Galileia, fazendo a vontade de Deus, falando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, não podem impedir o nosso chamado, não pode impedir a nossa vocação. Nós não podemos deixar as lutas e tribulações nos influenciar de tal maneira que venhamos parar, que venhamos desistir daquilo que Deus tem na nossa vida, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, porque nos momentos de mais lutas e tribulações é que Deus quer se revelar para nós de uma maneira sobrenatural. É nesse momento que você está vivendo de dificuldade, é nesse momento que você está vivendo de angústia, de tribulação, pois a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, a luta não é para nos afastarmos de Deus. As lutas e tribulações é para nos aproximarmos mais de Deus. E a Bíblia diz que Jesus passa toda a tarde fazendo a vontade de Deus. Quando de repente, Jesus, ao cair da tarde, Jesus ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer uma palavra aos discípulos, e ele vai dizer: passemos para o outro lado do lago, ou passemos para outra margem, ou passemos para outra banda do lago. E os discípulos se prepararam rumo ao destino que Jesus estava dando a eles, pois os discípulos não sabiam para onde eles estavam indo. Eles estavam navegando debaixo da autoridade da palavra de Jesus. E a Bíblia diz que eles vão rumo ao outro lado da margem. E a Bíblia Sagrada diz que já era tarde, Jesus estava cansado, com seu corpo físico debilitado. E a Bíblia diz que, na verdade, o mar da Galileia não era um mar, era um lago. E lago é tranquilo. E Jesus, na tranquilidade do lago, no cadenciar da embarcação, Jesus ele pega uma almofada e vai para a polpa do barco, e ele deita na polpa do barco e na tranquilidade do lago. E no cadenciar da embarcação, Jesus ele adormece. Jesus ele dorme. Jesus ele entra num sono profundo e tudo estava tranquilo. Tudo estava muito bom, tudo estava maravilhoso, pois eles estavam navegando debaixo da autoridade da palavra de Jesus, e nenhum problema tinha acontecido, então tudo estava indo muito bem. Talvez você aceitou Jesus como seu Salvador, talvez você está caminhando na presença de Deus, mas você viveu um período da sua caminhada que tudo estava muito bom, tudo estava tranquilo demais, tudo estava muito bom, era só vitória. Só que existe um período na nossa caminhada que Deus permite que os ventos da vida sopram em direção ao nosso barco, simplesmente para provar a nossa fé, simplesmente para saber o que é que nós queremos de fato e verdade. A Bíblia diz, meu querido ouvinte, que soprou um vento no meio daquele lago, um vento forte, um vento impetuoso,
e não soprou no barco, o vento soprou nas águas do lago e formavam grandes ondas, de maneira que o barco começou a chacoalhar, o barco começou a balançar, as águas formavam grandes ondas e as ondas estavam enchendo o barco de água. Imagine os discípulos dentro do barco como não ficaram desesperados, porque a tempestade começou, mas eles não sabiam quando que aquela tempestade iria parar. Assim é na nossa vida. Nós sabemos o momento e a hora que a luta começa, mas nós não sabemos quando ela vai terminar. Aleluia! Você não sabe quando essa luta vai terminar. Você não sabe quando esta prova vai acabar. Mas você sabe de uma coisa: Jesus está dentro do seu barco. Jesus está no controle da sua embarcação. Não importa os ventos, não importa as tribulações, não importa a angústia, não importa os problemas da vida, se Jesus está do seu lado, se Jesus está dentro do seu barco, se Jesus está perto de você, e se Jesus deu a ordem, se Ele deu a ordem, não tem por que se preocupar. Se Jesus está dentro do seu barco, não tem o porquê você se desesperar. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da tribulação que você está passando, Jesus está dentro do seu barco. Aleluia. Jesus está dentro do seu barco. Os discípulos começaram a se desesperar. Eles começaram a ficar desesperados. Por quê? Porque a tempestade não parava. E eles eram homens habilitados no mar, na pesca. E talvez eles tentaram de todas as formas não fazer com que o barco afundasse. Mas chegou um período da tempestade que eles não tinham mais o que fazer. Todos o seu conhecimento no mar não serviu mais. Toda a sua habilidade marítima não adiantava. E a situação só piorava. Porque quanto mais você tentar resolver os seus problemas da maneira que você quer, com o seu conhecimento, com a sua influência, mais a situação vai se agravando. Porque existem problemas na nossa vida que não é para a gente resolver. Existem problemas e dificuldades na nossa vida que é para Deus fazer, que é para Deus resolver, que é para Deus ser acionado. Porque você vê com seus olhos o seu problema e você acha que existe um meio para você resolver da maneira que você conhece. Mas você pode tentar resolver da sua maneira, do seu jeito. Mas se o problema que você está enfrentando, ele foi enviado por Deus para provar a sua fé, esse problema jamais será resolvido sem que você acione a presença de Deus, sem que você invoque ao Deus do céu, sem que você invoque ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jonas, quando estava dentro daquela embarcação e aqueles homens estavam ali, Jonas estava fugindo de Deus. Jonas tentou resolver o problema do seu jeito, da sua forma, com o seu braço, com o seu entendimento. Ele não quis aceitar o que Deus estava proporcionando a ele. Enquanto Jonas não reconheceu, enquanto Jonas não confessou, aqueles homens que o problema da tempestade era ele, e que eles precisavam lançar ele no mar, que aquilo ali era uma intervenção de Deus, para que Jonas cumprisse a vontade de Deus, o problema não foi solucionado. Então, nessa noite, acione a Deus no seu problema. Amém.
Clame a Deus na sua dificuldade. Clame a Deus nessa tempestade que você está enfrentando. Deus está esperando você clamar a Ele. Deus está esperando você depender mais dEle. Deus está esperando você ser um total dependente da sua presença. Ser um total dependente do seu Espírito Santo. Seja dependente de Deus nessa noite. Dependa da presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mostre, no meio desta luta e desta dificuldade, esta característica de ser filho de Deus. Deixe o Espírito de Deus te guiar. Deixe o Espírito de Deus te levar. Deixa o Espírito de Deus fazer. Deixa o Espírito de Deus operar. Deixa o Espírito de Deus convencer. Deixa o Espírito de Deus aquebrantar. Deixa o Espírito de Deus salvar. Deixa o Espírito de Deus, aleluia, trabalhar no meio do seu problema, no meio da sua dificuldade. Eu imagino os discípulos, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e dizendo, não faz assim que vai dar certo. E o outro dizendo, não, Pedro dizendo para Tiago, não faz assim porque eu conheço do mar, não faz assim. E nada resolvia. Às vezes achamos que estamos com a razão e que o outro está errado. Ou às vezes o outro acha que está com a razão e que você está errado. E que se fizer da maneira do outro vai dar certo, e que se fizer da maneira de fulano de tal vai dar certo. Você não tem que fazer da maneira das pessoas, do jeito das pessoas e nem do seu próprio. Você tem que fazer do jeito de Deus, da maneira de Deus. Porque Deus não erra, porque Deus não falha, porque Deus não oscila. Deus, Ele sabe como tratar do seu problema. Deus, Ele sabe como resolver o seu... Deus sabe a raiz do problema. Deus sabe aonde ir para resolver o problema. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece mais do que o presidente da República. Ele conhece mais do que qualquer pessoa influente nesta sociedade. Ele conhece tudo porque Ele é onisciente. Ele é onipotente. E Ele vai aonde ninguém pode ir. Ele vai lá, Ele penetra no profundo do coração. Ele penetra nas juntas, nas medulas. Ele faz divisão da alma, do espírito. Ele conhece o ser humano de trás para frente, de frente para trás, de dentro para fora. Ele sabe como falar, Ele sabe como agir, Ele sabe como proceder, Ele sabe como fazer o problema ser desenrolado. Quando os discípulos tentaram de tudo e não viram mais solução para a tempestade acabar, eles enxergaram Jesus na polpa do barco. E eles foram chamar Jesus. Mas eles não foram chamar Jesus para resolver o problema deles. Eles foram chamar Jesus para questionar o problema deles. Oh, glória! Oh, aleluia! Talvez você está chamando Jesus. Talvez você está até aclamando Jesus, mas você não está aclamando a Ele, reconhecendo o seu poderio. Talvez você está clamando a Ele, se queixando dos seus problemas, reclamando das suas dificuldades, reclamando porque você está passando isso, porque você está passando aquilo, e porque fulano de tal está vivendo assim, e porque fulano de tal está vivendo desta maneira, e por que eu estou vivendo desta forma? Jesus foi acionado pelos discípulos como uma forma de queixar-se. Eles vão acordar, Jesus vai dizer, mestre, você não se importa não?
Você não se importa do que a gente está passando aqui, não? Ou seja, nós estamos lutando para o barco não afundar e o senhor está aí dormindo? Nós estamos aqui tentando de todas as formas para sobrevivermos e o senhor está aí dormindo. O senhor não se importa, não? As pessoas enxergam a Deus de uma maneira muito superficial. As pessoas, elas formam um Deus na sua mente. E elas acham que o Deus da Bíblia, o Deus que está no céu, é o Deus que ela criou na cabeça dela. É um Deus subordinado às suas vontades. É um Deus que tem que fazer na hora que Ele quer. É um Deus que tem que agir na hora que ela quer. É um Deus que tem que operar na hora que ela quer. É um Deus que tem que fazer do jeito que ela quer. É um Deus que tem que operar da maneira que ela quer. Alguns, na virada do ano, no Natal, eles enxergam a Jesus como um Papai Noel, como um bom velhinho, alguém que está vestido com uma roupa vermelha, com a barba branca, e que faz a vontade de todo mundo, e que concorda com a vontade de todo ser humano. Só que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, um Deus que rege tudo e todos, um Deus santo, um Deus puro, Ele não está subordinado às nossas vontades. Ele é o Deus soberano. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele faz quando quer, Ele opera quando quer, Ele faz a hora que Ele quer, porque Ele sabe o momento que tem que ser feito. Nós somos miseráveis, nós somos pequenos, nós somos insignificantes. A Bíblia diz que todos pecaram e excluídos foram da glória de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. A única coisa que nós merecemos de Deus é o lago de fogo e enxofre. A única coisa que a raça humana merece de Deus é a punição pelos seus pecados. Porque a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, disse que de dentro de nós saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, saem de dentro de nós, a maldade sai de dentro de nós. Verdade. Nós somos ruins, nós somos maus, e a única coisa que nós merecemos é a punição de Deus, é o juízo de Deus. Nada além disso. Então nós não temos direito de exigir de Deus nada. Tudo que Deus teve que fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário. Amém. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele comprou a nossa dívida, pois nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos mais jeito. Nada que façamos pode nos livrar do juízo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não tínhamos a capacidade de fazer o que Jesus fez por nós. Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou. Ele cumpriu tudo, todas as exigências da santidade de Deus. Jesus cumpriu, para que a ira de Deus fosse aplacada sobre as nossas vidas. Ele cumpriu tudo. Quando ele disse tetelestai, está consumado, Jesus estava querendo dizer: Pai, eu cumpri tudo, eu consegui, eu sou o campeão. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh glória! Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, nesta noite você tem a oportunidade.
Porque Deus está falando com você através das ondas sonoras desta rádio. Deus está falando com você. Deus está chamando você. Deus está convidando você para nascer de novo. Para fazer de você uma nova criatura. Pois a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus, e ao chamar Jesus para resolver, para se queixar, a Bíblia diz que Jesus ele desperta. E ao despertar, Jesus ele acalma a tempestade. Ele dá ordem às águas, Aleluia. ele dá ordem aos ventos, e os ventos e a água obedecem a ele. Glória. A natureza obedece a Deus. As águas atentaram ao mandar de Jesus. Os ventos se calaram quando Jesus falou. Amém. Mas o ser humano não quer atender a voz de Deus. Jesus chama: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você está sobrecarregado. E você está cansado, mas você não quer atender a voz do Mestre Jesus. As águas se calaram. Os ventos pararam. Mas você não quer atender ao chamado de Jesus. Jesus está te chamando nessa noite. E os discípulos, eles ficam maravilhados, porque Jesus acalmou a tempestade. Eles ficam estagnados, sem entender o que estava acontecendo. Mas Jesus, ao acordar, ele enxerga 3 coisas dentro do barco. E a primeira coisa que Jesus vai enxergar dentro daquele barco é que os discípulos não entenderam o que ele havia falado. Porque tudo parte do princípio. Jesus, antes de sair das margens do mar da Galileia, ele vai dizer: passamos para outra banda. Jesus não está dando uma possibilidade, Jesus está dando uma certeza. Jesus está liberando uma palavra que está no imperativo. Jesus está dando uma convicção. Independente de qualquer coisa, nós vamos chegar do outro lado. Independente do problema que surgir, nós vamos chegar do outro lado. Independente da dificuldade, nós vamos atravessar para o outro lado. Essa é a certeza que Jesus dá à sua igreja. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João vai dizer na sua epístola que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus deu essa certeza à igreja. Independente do grau da luta, da dificuldade que você está enfrentando, Jesus está dizendo para você: nós vamos chegar do outro lado. Sabe por causa de quê? Porque Jesus está conosco. Jesus disse: eu não vos deixarei só. Eu enviarei outro Consolador. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você aí, na sala da sua casa. Ele está com você aí, na cama do teu quarto. Ele está com você aí, aonde quer que você esteja, Ele está com você aí. O espaço, o tempo não limitam a presença de Deus. Ele está aí para te ajudar, para ir com você para o outro lado.
Os discípulos não entenderam o que Jesus havia falado. Jesus não deu uma possibilidade, ele deu uma certeza. Ele deu uma certeza. E a certeza que a igreja tem é que ela vai chegar do outro lado. A maior convicção que a igreja tem é que ela vai estar nos braços do seu amado naquele grande dia, no arrebatamento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A igreja estará do outro lado. A igreja estará nos braços do leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é a convicção que nós temos. E os discípulos não entenderam o que Jesus havia dito. A igreja do século 21 precisa entender o que Jesus está falando. A humanidade precisa entender o que Jesus está falando. Porque para permanecer no barco depende de entendermos o que Cristo está nos dizendo. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que pecado é pecado. Nós precisamos entender que mundo é mundo. Nós precisamos entender que imundícia é imundícia e pureza é pureza, santidade é santidade. Essa humanidade precisa entender que homossexualismo é pecado. A humanidade precisa entender que o pecado afasta-os de Deus. A humanidade precisa entender que Deus é santo e que Ele exige dos seus santidade. Precisamos entender o que Jesus está falando. Precisamos entender que aborto é pecado. Precisamos entender que prostituição é pecado e que aborrece a Deus e que acende a ira de Deus. Precisamos entender o que Jesus está falando. Os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Essa foi a primeira coisa que Jesus enxergou quando ele acordou do seu sono. A segunda visão que Jesus teve dentro daquele barco é que os discípulos, por mais que andaram com ele, por mais que passaram muito tempo com ele, por mais que dormiam e acordavam com Jesus, faziam refeições com Jesus diária, mas Jesus viu que eles não sabiam quem Jesus era. Porque quando Jesus acalma a tempestade, eles vão dar um brado e eles vão dizer: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Oh, aleluia! A humanidade enxerga Jesus de várias formas. A humanidade enxerga Jesus como um mestre. A humanidade enxerga Jesus como um homem que foi muito sábio. A humanidade enxerga Jesus como um homem mau. A humanidade enxerga Jesus como um Papai Noel. A humanidade enxerga Jesus como um homem comum, como um profeta. A humanidade enxerga Jesus de vários ângulos, de várias maneiras, de várias formas. Mas muitas pessoas não sabem quem ele é de fato e verdade. Não conhece ele. Há quem diga que conhece Jesus e que sabe quem ele é. E que conhece o Deus das Escrituras e que sabe quem Jesus é. Mas não executam aquilo que ele dita, aquilo que ele manda, aquilo que ele faz, aquilo que ele fala. Não adianta você conhecer Jesus de ouvir falar. Não adianta você conhecer Jesus e não mudar. E não se sentir incomodado dentro de você. E não querer parecer com Jesus. Porque a graça de saber quem é Jesus
quando sabemos quem Ele é de fato e verdade, nós queremos parecer com Ele. Aleluia. Nós queremos ser como Ele. Nós queremos andar como Ele. Nós queremos falar como Ele. Nós queremos ser como Ele é. Essa é a graça de conhecer Jesus e de saber quem Ele é. Os discípulos não sabiam quem Ele era. Os discípulos não sabiam quem Ele era. Jesus, uma certa feita, vai dizer, vai receber uma pergunta dos seus discípulos e os seus discípulos vão perguntar a Ele: Mestre, a multidão diz que tu és um profeta. E Jesus vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles não sabiam responder essa pergunta. Porque eles não sabiam quem era Jesus. Pedro, por divina revelação, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai voltar para Pedro e vai dizer: fique quieto, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. E há um problema muito grande, irmãos, de não sabermos quem Jesus é. Porque o problema não é saber quem Ele é. O problema é anunciar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. O problema é espalhar para a sociedade um Jesus que não existe nas Sagradas Escrituras. Um Jesus que teve um caso com Maria Madalena. Um Jesus que era mau. Um Jesus legalista. Um Jesus liberal. Jesus não é nada disso. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o enviado de Deus. Ele é o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele é o nosso Salvador. E Ele é Deus. Ele é o Cristo. Mas os discípulos não sabiam quem Ele era. E a terceira visão que Jesus tem é que, além dele enxergar que os discípulos não entenderam o que Ele havia dito e não saber quem Ele era, Jesus enxergou neles perseverança, fé. Jesus vai dizer: aonde está a vossa fé? Talvez você tenha fé, mas você está aplicando a sua fé no lugar errado, na coisa errada, na pessoa errada. Nós temos que aplicar a nossa fé na pessoa bendita de Cristo. Aleluia. Por que Jesus enxergou neles perseverança? Porque além das lutas, da tempestade, açoitarem o barco e as águas encherem o barco, eles permaneceram dentro do barco. Porque, segundo a psicologia, o desespero tira de nós a capacidade de raciocinarmos. Imagine o desespero dos discípulos naquele momento. Mas eles não pularam do barco. Não pule do barco. Não abandone a presença de Deus. Não abandone o amor de Deus.
Não fuja da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Não deixa o desespero tomar conta da sua mente, mas pense e raciocine com a mente de Cristo. Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele vai afirmar: mas nós temos a mente de Cristo. No meio dessa luta que você está vivendo, não pule do barco, mas pense como Cristo. Pense, raciocine como Cristo. Será que Cristo iria pular do barco? Será que Cristo iria se desesperar? Será que nessa situação Cristo iria abandonar o amor do Pai eterno por causa de uma tempestade? Pense como Cristo, viva como Cristo, ande como Cristo, e as lutas e tribulações da sua vida jamais abalarão a sua fé. Que o Senhor Deus te abençoe nesta noite, que Ele te guarde e que Ele guie o seu barco para a eternidade. Aleluia. E que o Senhor Deus conforte o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.